Gravando a aula de hoje. As bactérias estão evoluindo e os seus métodos de combate também estão. A professora Então, uma boa noite a todos, pessoal da galera da Pinça. Muito obrigada pela presença. É um prazer estar com vocês e vai ser um prazer imenso participar de próximas aulas. Espero que vocês gostem do conteúdo. Nélio, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Bom, hoje a aula vai ser sobre uma provocação, né? Que é uma coisa muito importante. A gente está num momento aí delicado, vivendo uma pandemia que está, infelizmente, ceifando muitas vidas, mas a gente tem outros assuntos já há muitos anos sendo discutidos pela Organização Mundial de Saúde, que fala sobre a resistência microbiana. Então, esse primeiro slide, esse slide de apresentação, e a apresentação que o Nélio, né, colocou lá na chamada dessa aula, traz esse questionamento. As bactérias estão evoluindo e os seus métodos de combate também estão? Então, como vocês estão lidando com isso? Né? As bactérias, o tempo todo, Nélio, se você quiser passar para a próxima lâmina, assim como, né, a teoria lá evolucionista de Darwin, ele fala sobre a evolução das espécies, né, ao longo do tempo. E as bactérias são os seres mais primitivos e primeiros habitantes do nosso planeta. E no decorrer do tempo, assim como nós, os humanos, as bactérias também evoluíram. O ponto é que toda vez que nós tentamos nos armar para matá-la, ela conseguiu ficar mais forte. Isso foi um grande problema. Atualmente, a gente tem disponível aí os antibióticos. Só que se a gente pensar em Alexander Fleming, lá atrás, quando ele criou a penicilina, ele trouxe uma mensagem muito importante sobre o uso racional de antibiótico. Se o antibiótico fosse usado de maneira indiscriminadamente, o que ia acontecer? Essa bactéria poderia ganhar uma resistência e o antibiótico não fazer mais efeito. Então, esse homem parece que estava profetizando o que viriam aí nos anos e séculos seguintes, né? Hoje, né, nós já estamos aí há um pouco mais de 100 anos após a invenção da penicilina e temos uma amplitude muito grande de antibióticos disponíveis no mercado. Só que com isso, com o uso indiscriminado, as bactérias também estão fazendo resistência a esses antibióticos, né? A polimixina, hoje, que é um recurso, né, um dos antibióticos assim mais fortes que a gente tem, inclusive o seu uso prolongado pode até afetar os rins da pessoa, fazendo com que a pessoa venha até dialisar por conta desse antibiótico, de tão nefrotóxico que ele pode ser. A gente já tem bactéria que faz resistência à colistina. Então, é muito complicado essa situação. A gente falar de carbapenêmicos, de meropenem, ertapenem, imipenem, já temos bactérias resistentes. E não se limitou só a Klebsiella, que é resistente aos carbapenêmicos. Hoje nós temos uma grande quantidade aí de bactérias já fazendo resistência a esses carbapenêmicos, né? A Escherichia coli, que é uma bactéria que pode ser a nossa aliada e a nossa inimiga, porque aliada porque ela está lá, auxiliando o nosso trato gastrointestinal, enquanto a nossa flora tem equilíbrio, ela não nos causa mal. A partir do momento que a gente tem um desequilíbrio, ela vem e aí a gente tem um grande problema, que são as infecções oportunistas, né? Eles são germes oportunistas e aí, quando a gente está fragilizado, o sistema imunológico cai, elas se oportunizam da situação e tentam, né, se espalhar ali no nosso corpo, trazendo para a gente os sintomas aí das infecções. Nesse jornal inglês, o The Guardian, é um jornal muito importante internacional. Esse homem que está aqui na foto, ele é um economista britânico chamado Jim O'Neill. O Jim O'Neill é um economista bastante importante, né? Trouxe aí várias contribuições para a economia mundial. Só que aí, o governo britânico, ele encomendou, né, um estudo para saber o impacto financeiro das infecções, né, causadas por essa resistência das bactérias aos antibióticos.
E os dados, assim, foram surpreendentes. A outra revista, The Economist, também trouxe o problema, né, da resistência das bactérias aos antibióticos também como uma matéria de capa. Por quê? Porque, assim, enquanto aquilo não está impactando nas finanças, na economia, tá tudo bem. A partir do momento que aquilo começa a impactar, tudo muda o olhar. Temos como exemplo claro, evidente, hoje no nosso dia a dia que nós estamos vivendo, que é o momento da pandemia pelo Covid-19, né? Então, assim, existe a questão da saúde, onde a gente está discutindo, muitas vidas sendo ceifadas, e tem a questão da economia, né? Uma coisa não dá para desassociar da outra, né? Mas a gente viu que o pouco que nós ficamos, não chegamos a ficar em lockdown no país, né? Mas o pouco do distanciamento social que tivemos um pouco mais forte no início da pandemia, o quanto isso já impactou financeiramente a vida de muitas pessoas, principalmente pessoas autônomas que não têm registro em carteira, né, que dependiam trabalhar e aí não tinham, precisaram aí recorrer ao auxílio emergencial cedido pelo governo, né? Infelizmente nem todo mundo conseguiu esse auxílio. Então, a partir da pandemia, a gente já consegue ter uma ideia do que pode vir aí no futuro, se esse assunto da resistência microbiana não for levado a sério. Esse estudo que o Johnny trouxe, ele falou assim, se a resistência microbiana não for freada, até 2050, 10 milhões de vidas serão ceifadas por ano. Por ano, 10 milhões. Né? Então, assim, é extremamente alarmante. Para a bactéria multidroga resistente, não dá para a gente ter necessariamente uma vacina, porque elas fazem mutação rápido. Não tanto quanto o vírus. O vírus, ele muta muito mais rápido. Por isso que a vacina para a influenza, né, nós temos que tomar todos os anos, né? A vacina para o H1N1, porque ele muta todos os anos. Então, a gente precisa estar sempre protegido. Agora, as bactérias, a gente não tem. Né? E aí é outra preocupação. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela trata as infecções hospitalares como um problema sério de saúde pública mundial. E essa resistência microbiana como uma ameaça global, tal como a pandemia que nós estamos vivendo hoje. Né? A BBC Brasil, aqui é um recortezinho, mostrando que as superbactérias vão matar uma pessoa a cada 3 segundos em 2050. Então, assim, foi um estudo que chacoalhou o mundo todo, né? E trouxe essa atenção. Nelly, você passa para mim, por favor? Aqui é uma das... Essa próxima, né, slide, ele mostra uma das matérias, né, uma das páginas do relatório que o Johnny mostrou, né? Então, assim, a minha pergunta, você está pronto para esse cenário? Se nada for feito, né? Eu acho que nós, profissionais de saúde, nós temos uma responsabilidade muito grande, né, com esse cenário, para que a gente faça a nossa parte para evitar a resistência microbiana. E frear não significa só fazer um controle de antibiótico eficaz, né? O paciente entrou lá, né? Passou lá, a gente vai fazer o time out do paciente no centro cirúrgico, vamos dar ali o antibiótico profilaxia ali até 1 hora antes da incisão cirúrgica, né? Tentar seguir isso. A gente tem que ir um pouquinho além e olhar para toda a cadeia de transmissão, que é o que vai vir depois seguinte. Nesse slide aqui, ele fala que as superbactérias, né, elas vão acabar matando mais do que o câncer por ano. Então, atualmente, no mundo, são 700 mil mortes por ano que nós temos causada pelas infecções hospitalares. Se isso não for freado, em 2050 esse número vai para 10 milhões. E o impacto financeiro disso será de 100 trilhões de dólares até 2050. 100 trilhões de dólares, gente, é algo muito impactante e significativo. Você vê até países desenvolvidos com a questão do coronavírus, que não chegou a um valor nem perto de 100 trilhões, o quanto assim, a programação, a atenção, o cuidado que eles tiveram, né, nessa questão econômica. Agora,
pensa uma pandemia causada pela resistência microbiana. Pessoas vão morrer, gente, como na época, antes de existir penicilina, tem até um relato, né, no livro antigo, se não me engano, até um próprio relato do próprio Alexander Fleming, que ele fala sobre uma pessoa ter uma infecção, né, no couro cabeludo do crânio, após ele ter, né, se arranhado num espinho de uma roseira. Então, o espinho de uma roseira cortou, aí aquilo infeccionou a tal ponto que a pessoa, assim, acabou morrendo por sepse, né? A gente, na história, até se a gente vê aquelas séries, né, que trabalham um pouco da história, a gente vê também, por exemplo, em casos de infecção, quando não tinha como conter, a amputação de algum membro, né? A amputação também era muito comum. Então, seria como se a gente voltasse no tempo, se isso não for contido. E, Ellen, mas peraí, a indústria farmacêutica, ela faz muitos antibióticos, tem aí novos antibióticos. Pô, você está colocando medo na gente, é um exagero, não é? Não, gente. A indústria farmacêutica, ultimamente, ela tem liberado apenas antibióticos para cocos gram-positivos. Os gram-negativos, né, onde a gente tem aí as Klebsiellis, as Escherichia coli, os Acinetobacter, entre outros, para eles não está tendo novos antibióticos. E essas bactérias, as gram-negativas, são as que mais preocupam hoje a Organização Mundial de Saúde. Né? O que acontece? Mas por quê? Não é interessante, não é viável para a indústria farmacêutica criar novos antibióticos? Criar um novo antibiótico, gente, é muito, muito, muito caro. São centenas de milhões de dólares investidos na criação de uma nova droga. A gente tem aí, né, uma lista de quanto tempo demorou para cada micro-organismo fazer resistência a essas novas drogas. A indústria farmacêutica não acha mais interessante, embora a Organização Mundial de Saúde ela faça aí um apelo, né, para lançamento de novas drogas, ela não é interessante para ela, porque é um processo caro, é um processo aí de estudo que vai pelo menos 10 anos, entre estudo da nova droga, do composto, de como vai agir, pesquisa clínica, impacto no paciente, liberação do FDA, pelo menos 10 anos para ele conseguir comercializar aquela droga. Só que aí, muitas vezes, está demorando menos de um ano, para essa bactéria gram-negativa fazer resistência ao antibiótico. Está muito grande isso, gente. Não está dando para conter. Então, não é viável. Então, com isso, a Organização Mundial de Saúde ela vem chacoalhando também outros setores da indústria a pensarem outras tecnologias, né, para poder também frear e trazer mais segurança para o paciente. Então, a gente tem aí, né, variados tipos de catéter, novas tecnologias de catéteres aí invasivos, catéter central, impregnado com placa, fios de sutura também com antibiótico presente, né, entre outras medidas para tentar aí diminuir o consumo aí do antibiótico, né, bioral, endovenoso, propriamente dito. Então, aqui, pode passar, né? Quando a gente pega e fala das infecções, né, elas chacoalham a gente. Um outro ponto aqui, que é uma reportagem publicada na Isto É, falando sobre os perigos no centro cirúrgico, que aí traz muito a área de vocês. As bactérias, elas estão presentes em todo canto. Nem todas são ruins, né? A maioria delas são legais, são joinha, porque são por conta delas que fazem a barreira, né, no nosso corpo. Quando a gente nasce, a gente tem a primeira colonização bacteriana da nossa pele, e são elas que vão acabar aí protegendo a gente contra outros invasores e infecções. Então, muitas são benéficas. Só que aquela pouca quantidade, né, que é patogênica, que vai gerar doença, é um perigo e dá essa chacoalhada. Nessa reportagem aqui,
que saiu na Isto É, falando sobre os perigos no centro cirúrgico, fala sobre a questão da contaminação, e é uma matéria chamando a atenção aí para as micobactérias que já tinham infectado quase 2.000 pessoas, essa matéria é de 2006. Ela é um pouquinho antiga, mas de tempos em tempos a gente tem um problema com as micobactérias, né? E é um problema muito sério, e isso traz também toda uma revisão de processos da CME, né? De como fazer o reprocessamento das pinças, das cânulas utilizadas em centro cirúrgico para você garantir o material seguro, né? Aqui, as cirurgias com mais casos, né, de infecção mostrada por essa matéria, ela fala que sim, que 72%, né, das infecções são abdominais. E entre elas as bariátricas, né, para tratamento da obesidade. 10% são variadas entre urológicas e obstétricas, e 8% pélvica. Então, eu vou começar a trazer esse universo do micro-organismo e vou afunilando, trazendo um pouco também para o mundo de vocês, depois a gente expande novamente para a gente ter uma visão mais global, né? A gente não ter só aquela visão, porque vocês já são especialistas, vocês respiram centro cirúrgico todos os dias, mas a gente tem que ter, né, também a consciência da gente fazer um tracer, né, o caminho do hospital, da chegada do paciente até a saída dele dessa unidade de saúde. Então, todo paciente, ele entra para restabelecer a sua saúde, se submeter a um procedimento para melhorar a sua saúde, não para ter um evento adverso grave, que é a infecção hospitalar, né? No centro cirúrgico, vamos lá, né? Ele pode passar. Aqui, algumas feridas, né? Que infeccionaram. Aí, né? Nós temos infecções profundas, que a gente vê ali, né? A questão era uma prótese que ele tem ali na coluna, e aí acabou infectando essa ferida. E vamos para uma outra, e aqui é uma infecção dentro da cavidade, aqui é uma peritonite que acabou acontecendo. Então, mas Ellen, como será que isso acontece? Como que transmite? Né? Como que esse paciente infectou? Muitos são os fatores. A cadeia epidemiológica de transmissão, né, seja uma bactéria, um vírus, fungo, né? Eu preciso aí, primeiro, desse agente infeccioso. Então, agora na pandemia, nosso agente infeccioso, o foco é o coronavírus. No hospital, são diversos. São vírus, bactérias, fungos, principalmente que a gente tem ali, que acaba transmitindo ao paciente. Aí, eu preciso ter um reservatório. Esse reservatório pode ser o ambiente, pode ser as nossas mãos, pode ser os equipamentos e materiais, pode ser a água, pode ser um medicamento ou uma solução antisséptica contaminada. Podem ser diversos os reservatórios, tá? Inclusive, o nosso corpo também é um reservatório, né? Aí, temos uma porta de saída, né? Então, tem o agente infeccioso que está lá no reservatório e para ele contaminar uma pessoa, ele precisa sair. No nosso caso, por exemplo, se eu estou com o COVID incubado, se eu falar perto da pessoa, tossir, espirrar, não cobrir, não fazer a etiqueta da tosse, né, de cobrir com lenço, ou usar o antebraço, e aí eu pego e vou com a minha mãozinha. Por que a etiqueta da tosse, né? Porque se você fizer assim, contaminar, né, vai cumprimentar ali o seu amigo, né, vai passar todo aquele micro-organismo lá para o pobre inocente com quem você está, né, cumprimentando. A pessoa vai até, né, tocar aquela musiquinha ali da psicose, né, né, quando você vai cumprimentar. Então, por isso que tem esse nome, etiqueta da tosse, para a gente proteger e a nossa mão sempre estar higienizada, para que a gente possa cumprimentar as pessoas. A porta de saída também pode ser outras formas, né, como o sangue, a secreção, né, por onde esse vírus ele vai acabar saindo e vai entrar em contato com essa pessoa. A via de transmissão pode ser pelo contato, pela gotícula, por aerossóis, mas também pelo próprio material. Por exemplo, se eu tive um material que não foi processado adequadamente na CME, também é um veículo de transmissão. O ambiente que não foi, né, por exemplo, o quarto do paciente que não foi desinfetado adequadamente, aquela sala operatória que não foi, né, feita a terminal adequadamente, também é uma via de transmissão, né? E aí, para que um hospedeiro ele receba esse micro-organismo, ele precisa ter uma porta de entrada.
Então, muitas vezes, como é que esse micro-organismo vai entrar em contato com ele? Ou pelas vias respiratórias, né? Ou pelo contato, pela questão, assim, quando ele faz uma punção venosa, então você quebra uma técnica no momento da punção e aí você acaba, né, levando aquele micro-organismo para a corrente sanguínea do paciente. Ou em procedimentos invasivos, vocês estão lá no centro cirúrgico, vai passar uma sonda vesical, né, no paciente, ali, uma sonda de demora. E aí, de repente, você quebra uma técnica séptica ali, e aí, depois ali de umas 24, 48, o paciente pode vir a fazer uma infecção de trato urinário. Então, todas essas formas, assim, são portas de entrada por onde você pode levar esse micro-organismo para o corpo do paciente. Só que você precisa, né, para o micro-organismo se manifestar, como a gente tem um sistema imunológico, né, ativo, com células de defesa, assim, muito sensíveis a agentes estranhos, ele tá ali. Então, assim, às vezes, você pode, né, por exemplo, algumas pessoas aí com Covid, alguns manifestaram uma forma muito branda, quase que assintomática da doença. Por quê? O sistema imunológico dele estava fortalecido, né? Ele não era um hospedeiro susceptível. Mas, em compensação, pessoas que estavam mais debilitadas, que tinham comorbidades, doenças de base, crônicas como hipertensão, diabetes, isso daí são fatores que contribuíram para que ele ficasse susceptível à doença. E por isso que elas manifestaram uma forma grave aí da pneumonia gerada pelo Covid e vieram a óbito. Né? Aqui em São Paulo nós estamos aí com mais de 12 mil casos, né, de mortes que foram ceifadas, né? 12 mil vidas que foram ceifadas pela infecção gerada pelo Covid. Né? Então, é sempre essa cadeia. Então, a gente tem que sempre ter esse ciclo na nossa mente para a gente lembrar e quebrar. Se eu sei que ele está num reservatório que pode ser as mãos, o que a gente vai fazer? Vamos higienizar muito bem as mãos, lá durante aqueles 20 segundos, fazendo a minha técnica, né? Pegando ali toda a minha mão, meu pulso. Vou cuidar muito bem do processo de limpeza terminal, né? Daquele ambiente, seja a minha sala operatória, seja o quarto do paciente, seja a unidade diagnóstica, onde esse paciente vai fazer exames prévios, tudo isso, né? Eu vou ter o cuidado da limpeza. Eu vou tomar o cuidado com o preparo, né, dos materiais, o reprocessamento do material cirúrgico que vai para a CME. Então, eu tenho que lavá-lo adequadamente, desmontar, fazer a limpeza adequada para remover a sujidade e aí depois processá-lo, seja por uma autoclave, por uma esterrar, ou se for algum material termosensível, usar, né, as termodesinfetadoras. Então, eu vou levar para esses locais para desinfetar. Então, o que a gente vai fazendo para eliminar o reservatório, a gente pode fazer várias medidas, por exemplo, o controle de água, o controle de infecção faz esse controle muito próximo, por exemplo, a água do centro cirúrgico, onde vocês higienizam as mãos, normalmente há um controle, né, de água aí, que é mandado para um laboratório para ele fazer essa análise, ver se o grau de potabilidade dela está adequado, se não tem nenhum agente contaminante, né, ali presente. As vias de eliminação, né? E aí, por exemplo, no caso de uma via, né, aí de eliminação que pode transmitir, o que a gente normalmente tem no hospital que isso é empregado, que o controle de infecção sempre está atuante, vendo e orientando? São os isolamentos, né? Como é que a gente faz para não transmitir, por exemplo, um paciente que está lá colonizado, infectado por uma multiresistente, que chega lá para você em isolamento de contato, né? Normalmente, você usa lá os EPIs adequados para entrar em contato com esse paciente. Se esse paciente precisa sair, né? Tem todo um cuidado. Se ele vai fazer um exame, normalmente ele é o último, né? Ali da fila. Só se tiver uma urgência, ele é o primeiro, mas depois você tem que fazer um cuidado de uma limpeza terminal naquela sala. Se é um paciente que chega lá no centro cirúrgico para vocês ali que tem tuberculose, esse paciente, ele fica com máscara, né? E vocês também orientam também utilizam a máscara. Então, são medidas protetivas, né, para a gente poder ceifar, né, impedir, quebrar essa transmissão, né, impedir com que ele chegue na porta de entrada, né, do hospedeiro, da pessoa ali contactante com ele. Então,
né? O que mais que a gente pode fazer? O uso do antibiótico. Se eu estou tratando o paciente que está doente, né? Eu comecei a tratar, logo as chances dele começar a transmitir, né? O tempo de transmissibilidade daquele patógeno também reduz, porque ele já está em tratamento. Então, se a gente começa a tratar, olhar essa cadeia e pensar onde a gente consegue quebrá-la, pronto, a gente consegue trabalhar um ambiente mais protetor, né? Onde a gente trabalha. E lembrar que não é só o paciente, a gente também, profissional da saúde, fica muito vulnerável. A gente passa mais tempo no hospital trabalhando do que com a nossa própria família, né? O hospital vira a nossa segunda família. Então, a gente também tem que cuidar muito, né? Estar atento para que a gente também não se infecte. Porque tem a nossa família lá, né? Tem gente em casa esperando pela gente, né? Quem é filho, tem os pais que estão esperando. Quem é pai, quem é mãe, tem o filho que está esperando. Tem um marido, tem uma esposa, né? Então, a gente também, né? A gente tem que se cuidar também, pensar nesse ambiente pelo próximo e pela gente também. Pode passar, Nélio. Nélio? Peraí, Eli, que o seu tá no mute. Volta aí que o seu tá no mute. Aí, Voltou? voltou. Tá, mas estava ouvindo até agora, né? Tava tudo certo. Não, não. Repete aí essa. Últimos Tá. um minuto. Tá. Então, a partir dessa tela, né? A partir desse Isso, a slide. partir dessa Tá? tela. Então tá bom. Fiquei preocupada agora com o pessoal. Como minimizar, então, os riscos da infecção, né? Então, a gente tem muita coisa. Tem a administração do antibiótico, né? Profilático, né? Antes da incisão cirúrgica. Tem o controle da glicemia para ser feito. Tem a manutenção da temperatura no período perioperatório. E aí também tem trazendo essa questão para o ambiente, a gente também tem o controle do ar-condicionado, o controle da temperatura da sala, que isso também acaba influenciando. Ellen, mas por que a sala cirúrgica muitas vezes fica tão gelada, Ellen? Tem que fazer esse controle de temperatura, não pode aquecer, às vezes é inverno, tá frio, e a gente fica lá, às vezes tem que colocar até uma malha por baixo ali, né, da roupa ali, né, privativa, para não haver proliferação microbiana. Então, o controle de temperatura, ele vem aí contribuir também para que as bactérias não fiquem se proliferando, né, no local, para que vírus não fiquem se proliferando. E você tem um ambiente mais protetor. Por isso que fazer o controle também do acesso das pessoas que ficam entrando na sala operatória é muito importante, né? Então, de repente, sensibilizar. Se na sua instituição você tem aquele pessoal, né, que fica aquele entra e sai na centro cirúrgico, parece a festa do caqui, né? A casa da mãe Joana. É um entra e sai, um entra e sai, um entra e sai, né? É muito difícil. Me lembro quando eu trabalhava, né, atuava em controle de infecção no SCIH, e às vezes eu dava plantão no centro cirúrgico. Quando aparecia alguma infecção, centro cirúrgico, era muito pouco. Mas quando aparecia, eu ia. Também eu tinha muita amizade ali com cirurgiões, então a gente conversava, tudo. Então eu sempre estava ali, mesmo quando não tinha infecção, ali sempre para estar presente, dar um apoio, né? Ali para todo mundo. E era muito engraçado como reduzir esse entra e sai quando eu estava presente. As pessoas, assim, aos poucos, elas foram, né? Era uma cultura que tinha dentro do hospital. As pessoas, né, não eram disciplinadas com esse cuidado, né? Não tinham a maturidade, às vezes, de pensar que aquilo ia contribuir para uma infecção para o paciente. Porque não adiantava o médico ele ter se paramentado, ter feito a asepsia das mãos, o CME ter preparado adequadamente, né? Ali os materiais. Se eu tinha uma vulnerabilidade, que era a pessoa entrando, saindo, que tinha contato, que saía, que transitava pelo hospital com a roupa privativa, depois voltava, né? E assim, não adiantava só trocar o propé, né? Porque o propé não tem contato com o paciente. O propé é o menos importante num processo de prevenção de infecção, né? Você não tem o contato ali com ele. Então, aquele propé lá que você sai do centro cirúrgico, normalmente você insera, né? Ajuda ali a limpar, contribui com o trabalho da higiene predial. E aí você pega, limpa, né? Todo o chão ali com aquele seu propé e depois você volta para o centro cirúrgico. Não adianta, né? O correto, quando possível, é o quê? Roupa privativa? Só dentro do centro cirúrgico. Se você saiu, voltou, vai entrar numa cirurgia, trocar a roupa, tá? Porque a gente
encosta, a gente aciona elevador, e elevador o micro-organismo está lá, e vai ali no seu dedinho, que você encosta na sua roupa, e sua roupa vai encostar em alguém, ou em alguma coisa. E é assim que a gente vai transmitindo via contato esses micro-organismos. Bom, vamos lá. O que mais que a gente pode fazer? A tricotomia. Gente, tricotomia, né? Vocês já devem ter tido aí a aula de cirurgia segura. Não é fazer uma depilação ali, grátis ali para o paciente, né? Depilação grátis, né? Ao invés de fazer um quadradinho ali da tricotomia, o cara já sai depilado. O homem sai pronto ali, né? Feliz ali, né? Tricotomiza a barba, cabelo, vai de um tudo ali, né? Eu já vi de um tudo ali na tricotomia. E uma coisa importante, né? Por que tricotomia é só no local da incisão cirúrgica para fazer? Porque como o pelo, ele é um protetor, um fator protetor da pele. A partir do momento que eu tiro aquela proteção, meus poros também estão abertos, ali é um canal vulnerável para a entrada de micro-organismo. Então, se eu faço uma tricotomia num sítio que não vai sofrer uma incisão, eu também coloco aquele espaço da pele em vulnerabilidade. E aí pode ser mais uma porta de entrada para uma bactéria entrar, né? Bactérias, elas são seres muito diminutos, muito, muito, muito pequenininhos. Então, Desculpa, gente, entrar no meio da sala. Boa noite para todos. Boa noite. Então, quando você tem os poros da pele, isso daí chega a ser um Grand Canyon para uma bactéria. Então, ela entra e vai com tudo. E aí você vê, às vezes, né, o paciente 24 horas depois de uma cirurgia está fazendo um quadro séptico, né? Está lá com febre, calafrio, frequência cardíaca aumentada, né? Sinais vitais totalmente alterados, descompensados, né? Às vezes por conta de fatores também como esse que acabam contribuindo. Né? Tem os agentes antissépticos alcoólicos para fazer o preparo da pele adequado. A gente tem a antisepsia cirúrgica das mãos e antebraços da equipe, né? O vestuário do campo cirúrgico, a redução do tráfego desnecessário na sala cirúrgica, que é o que eu estava falando para vocês desse entra e sai. Então, uma forma também da gente prevenir. A ventilação das salas cirúrgicas que precisa ser adequado. A limpeza do ambiente, gente. A limpeza do ambiente é um fator que eu vou explorar um pouco mais nos próximos slides. Por quê? Porque todos esses cuidados que eu estou listando, eu sei que vocês sabem, a esterilização dos materiais, ainda mais com a RDC, a RDC 15 que nós temos, a gente tem todo esse cuidado, esse amparo, né? Das diretrizes, como processar o material, a educação, né, dos pacientes, familiares sobre a prevenção de infecção cirúrgica, é um trabalho também que a enfermagem que fica lá, né, na clínica cirúrgica, também acaba desenvolvendo com o paciente. Às vezes essa medida pode ser fortalecida, é sempre bom, né? Quanto mais educação, quanto mais informação, melhor. E a realização da vigilância de infecção de sítio cirúrgico, que aí entrava aí o pessoal do SCIH, né? Que eles pegam, avaliam e vão monitorando o paciente, né? Ali durante 15, 30 dias após o procedimento cirúrgico para ver se teve alguma hiperemia local, alguma infecção que esteja aparecendo ali na incisão cirúrgica, ou algo mais profundo, se ele teve febre, algum outro sinal que seja um indício aí, né, um indicador aí de uma infecção instalada. Mas o ambiente é um ponto que eu gosto de tratar e eu vou trazer novas tendências, né, do que está acontecendo com o ambiente e como os pesquisadores eles estão observando o ambiente como um fator contribuinte na transmissão de infecção. Nós temos manuais de limpeza, nós temos profissionais treinados, empresas que só fazem esse tipo de serviço, que né, treinam seus colaboradores, mas a prática, gente, a prática ela é muito diferente do que está escrito. A orientação, ela é bem descrita, mas a execução, em sua maioria das vezes, é falha. Ellen, mas falha, mas eu chego lá, o ambiente tá brilhando, tá ali, ó, nos trinques, né? Às vezes o chão tá tão limpinho que eu posso ver meu reflexo ali, né? Tão espelhadinho que tá. Mas, gente, uma coisa é quando a gente vê ali a limpeza. Só que a armadilha onde tá ali, né? Nos detalhes onde está o micro-organismo. Nelly, vamos avançar para os próximos slides, por favor.
Nélio? Opa, aqui. Por que, né, o ambiente começou a chamar aí a atenção, né, dos pesquisadores por conta do seu tempo de permanência e sobrevivência? Quando a limpeza você tem ela visivelmente adequada, bem feita. Mas a prática, aquilo de limpar da área limpa para contaminada, você usar a técnica de 2 baldes, você começa do teto, faz parede, depois faz piso, você usar o material, tudo isso para você cumprir toda aquela técnica envolve custo, né? Então as pessoas elas não têm insumo também e custear para tanto material que você utilizaria entre cada superfície, tá? Então, você acaba cruzando, às vezes, uma superfície com a outra. Você está com o tecido, né, que você está limpando a superfície, normalmente você pegou e limpou. O próximo movimento, que seria aqui, você deveria virar o tecido e limpar aquela superfície. Só que o que a gente vê na superfície? Se a gente observar lá a nossa colega da limpeza limpando, movimento de fricção com aquele pano. E aí, é o samba das bactérias. É bactéria para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Você cruza. Né? É uma animação só, gente. Bactéria, esse mundo microbiano, eu sou apaixonado por esse mundo, né? Porque são seres assim muito inteligentes, muito espertos e por isso que eles estão dominando o mundo, né? Além da barata de Chernobyl, que nunca morre, né? Sobreviveu lá o desastre nuclear. O resto assim, né, vai sobreviver, vai ficar, né? Além de bactéria e barata, né? Acho que a única coisa que se acontecer alguma coisa, bater aqui o meteoro, é o que sobra nesse mundo. Bom, aqui os micro-organismos, né, os esporos de Clostridium difficile, que são os mais difíceis de eliminar, duram em média 5 meses, tá? Sobre a superfície. Então, as bactérias esporuladas, esporo é uma forma de defesa também da bactéria. Por quê? Ela fica ali hibernando naquele esporo, esperando condições de temperatura, umidade, pressão favorável para ela entrar em estado vegetativo, que é onde em estado vegetativo que ela começa a se alimentar e se multiplicar no ambiente, tá? Por isso que Clostridium difficile, a gente tem as duas formas, a forma vegetativa e a forma esporulada. O Acinetobacter baumannii, de 3 dias a 5 meses. O Enterococcus, o VRE, e a gente vê, né, muito assim, esse micro-organismo muito presente, sabe onde? Nas unidades de hemodiálise. É um micro-organismo que ele gosta daquele lugar. É um lugar que ele chama de dele, fala, é meu, né? E o bonito fica lá de 5 dias até 4 anos. Em 4 anos, gente, ele já tem várias gerações ali, né? Da família dele. Por quê? Porque bactéria, ela tem uma vida muito simples. Uma vida que todos nós gostaríamos de ter. Que é se alimentar e reproduzir. É uma vida muito chata. Ela se alimenta e se reproduz. A reprodução dela, a cada 20 minutos, ela se reproduz sozinha, independente. A produção independente ali. A cada 20 minutinhos, uma vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, e vai aí numa progressão aí exponencial, uma progressão geométrica ao crescimento delas. Mas a bactéria também, ela pode ter uma fera, assim, né? Ela pode ter uma outra bactéria com quem ela vai ter, porque as bactérias têm pile sexual, onde elas conectam uma na outra para trocar material genético e gerar outra geração de bactérias. Então, ela pode ser assexuada, produção independente, pode ser de uma forma sexuada também, né? Desgraça pouco é bobagem, a bicha sabe como se reproduzir, né? A bicha é esperta. E aí a gente tem, por exemplo, como vírus, né? A gente tem aí o coronavírus 72 horas, até superior a 28 dias, né? Presente nas superfícies. Aqui não é o coronavírus, tá? É a que causa o SARS, mas o coronavírus aí a gente tem diversos tempos variados dependendo da superfície que ele ocupa, né? Então a gente tem aí 4 dias, 5 dias, eu já vi também tempos sobre superfícies fixas, rígidas, como alumínio, metal, né? 9 dias. Então, os números ainda, né, de tempo, assim, a gente vê que ainda está cada vez mais do estudo, né? Quanto mais tempo, os estudiosos eles vão avaliando e validando esse tempo de permanência em superfície, né? O influenza, né, do H1N1, ele pode sobreviver por horas até dias, né? Até muitos dias. Eu vi um estudo
né, há uns 2 anos atrás, que falava que a influenza sobrevivia até 7 dias na superfície rígida, né? Então, é muito tempo. Pode passar, né? Então, os impactos ambientais. Então, uns highlights aqui sobre essa questão dos micro-organismos. A gente acabou de ver que eles sobrevivem por tempos variados de tempo. E ele sobrevive e não para de se multiplicar. Porque a maioria dos desinfetantes que a gente usa nos hospitais, eles têm efeito apenas biocida, para matar. Eles não têm o efeito bioestático, né? Que impede a multiplicação. É só para matar. Então, aquelas células que acabam sobrevivendo ao processo, acabam se multiplicando ali em escala exponencial e trazendo um risco. Um estudo, né, que foi conduzido pelo Carline para avaliar a qualidade do processo de limpeza dos ambientes hospitalares, ele chegou à seguinte conclusão, que 50% das superfícies são bem limpas, os outros 50% não. Então, você não tem uma uniformidade no processo. E aí, o Huang, né, antes do estudo do Carline, lá em 2005, ele falou assim, olha, gente, o ambiente, por conta da permanência dos micro-organismos dentro do ambiente hospitalar, a chance, por exemplo, daquele quarto que tinha um paciente, né, por exemplo, com enterococo resistente à vancomicina, ali internado, esse paciente vai de alta e o quarto sofre a limpeza terminal. Mesmo após a limpeza terminal, a chance desse paciente se infectar era de 40%. Então, ele avaliava, né, os pacientes subsequentes que ocupavam o leito que foi previamente infectado, né, ocupado por um paciente que estava infectado por um germe multiresistente. Então, pensa a nossa responsabilidade, 40%. Imagina se somos nós, né, submetidos a um procedimento como esse. Então, é muita coisa. Vamos em frente, né? Um outro ponto que a gente tem que pensar, não é só apenas na pessoa, mas o impacto maior que isso causa, né? O impacto econômico, financeiro gerado pelas ilhas. Eu comecei a aula falando lá do estudo do Jim O'Neill e do impacto financeiro se a gente não cuidar desse processo de resistência microbiana, tomar cuidado para, né, da transmissão, aí que ela pode ceifar aí até 10 milhões de vidas e gerar um custo de 100 trilhões de dólares, né? Mas aí, se a gente pegar caso a caso uma instituição, é que a gente está no processo ainda de transição do sistema de reembolso, né? Quem trabalha em hospital privado sabe aí que tem, né, as glosas que acontecem, mas assim, o paciente foi embora, aquela, né, o prontuário, ele é mandado ali para o faturamento, que fatura, pega aquilo lá, vai mandar para a operadora de saúde para poder receber pelos cuidados prestados. Algumas glosas acontecem, mas normalmente, mesmo que o paciente infecte, ele acaba recebendo por aquele evento adverso. Em países como Estados Unidos, Itália, Alemanha, o processo de reembolso é diferente, né? Então, uma das coisas principais, e é um movimento que já chegou no Brasil e começou a ser revisto, porque tem impacto em custo, é o não pagamento pelas infecções. Porque infecção é evento adverso, é causado, né, pelo hospital ao paciente. Então, esses eventos adversos causados, eles não serão mais pagos pelas operadoras de saúde. O que isso vai fazer? Para forçar o hospital a melhorar seu sistema de segurança, os seus processos, né? Para redução. Então, nesses países, você tem um custo ali na veia, você não recebe. Aqui no Brasil, a cada 100 pacientes admitidos, 14 vai ter infecção hospitalar. Já começa por aí, 14% de infecção. Como a gente sabe dos dados subnotificados que a gente tem no país, algumas dificuldades, alguns estados, né, onde o sistema de informação é um pouquinho mais difícil ali o acesso, até para você notificar por conta do acesso aos pacientes, algumas populações, né, que o acesso à população fica difícil. Então, a gente sabe já das subnotificações. Os custos, né, podem ser, né, quando a gente pega a pessoa e vai passar por um funil, os custos das infecções podem ser diretos, indiretos e intangíveis. A gente tem 2 tipos de programa, só para informar para vocês. Um é totalmente online. Peraí, deixa eu dar um mute aqui. Tá. Aí dá um mute no seu aí. Peraí. Aí, pronto. Aí, ó, os custos diretos, né? O que envolve? Que é isso que normalmente o hospital lá fora, ele acaba conseguindo mensurar, né? Então, o custo direto envolve aumento no tempo de internação, o bloqueio dos leitos, os gastos adicionais com antibiótico,
né? Os gastos com antibióticos, às vezes, mais potentes e mais caros, por conta da resistência já microbiana, então isso também é previsto nos custos diretos. O uso de equipamentos e tecnologias, então se a cirurgia ela foi uma vídeo, se ela foi feita com o robô da Vinci ou não, né? As bombas de infusão que eu acabo utilizando no paciente, monitores multiparamétricos, se eu precisei usar, né, o compressor pneumático durante a cirurgia, então tudo isso é colocado como custo direto. A equipe assistencial, né, o custo com a desinfecção, descontaminação, então se eu contrato uma empresa de facilities que presta serviço para mim, ou se eu tenho uma equipe própria, e aí eu tenho que ter um custeio também com os produtos de limpeza, os gastos com testes laboratoriais, culturas, radiografias, né, custo de oportunidade de atender novos pacientes, né, porque vocês vão ver no próximo slide, né, que essa história de quanto mais tempo o paciente ficar no leito, mais rentável para o hospital, caiu por terra, gente. Não é mais válido esse conceito. Vocês vão conseguir ver no próximo slide aí, que é prejuízo. A gente tem os custos indiretos, né, onde a gente tem aí o que, né, vinculado aí quando o paciente tem infecção, que é a diminuição da produtividade no trabalho, em decorrência muitas vezes de sequelas, né, a descontinuidade no trabalho relacionada à morte do paciente por iras, perda de salário, então muitas vezes o paciente ali que é autônomo, né, poxa, ele não recebe, e aí pensa, tem a questão do transtorno também, né, ali psicológico, ele é a única fonte provedora da família, não está trabalhando, se não trabalha não recebe, e aí quem sustenta a família, então todas as questões psicológicas envolvidas nesses custos indiretos, né, tem a questão do aumento da morbidade, aumento da mortalidade, né? Então, tudo isso está envolvido nesses custos. E a gente tem os custos que é intangíveis, gente, que não dá para a gente mensurar, né? As alterações emocionais. O paciente chegou no hospital, era para fazer um procedimento, 3 dias a permanência dele alta. Aí o que acontece? Esse paciente infecta. Esse paciente vai aumentar aí a permanência dele em pelo menos mais 10 dias. Então, nesses 10 dias, pensa as alterações emocionais, se tem filho pequeno em casa, se tem alguém que é dependente dele, né? Então, tem essas questões psicológicas que envolve dor, né? Porque uma infecção, gente, dói. Dói, a pessoa fica muito debilitada, né? Então, é dor, é sofrimento, né? É muito difícil. Então, por isso que é um custo intangível. Vamos para o próximo. Aqui, que é o que eu estava falando para vocês. Essa história de achar que quanto mais tempo o paciente fica internado, mais rentável, caiu por terra. Esse estudo aqui foi base, né, no tempo relativo de internação previsto pelo DRG, que é aquele grupo, né, de pacientes que são separados em categorias, né, em classificações para recebimento, né, para pagamento. Então, por exemplo, um pacote de pessoas ali com o mesmo perfil que fizeram uma artrodese de quadril. Então, nesse pacote é previsto o tempo de permanência dele na instituição, todos os custos associados à assistência, tratamento, antibióticos, então tudo fica nesse pacote, tá? Então, o impacto, né, da permanência, a gente tem aí em azul o faturamento do hospital, e em amarelo a gente tem o custo, né, em laranja a gente tem o custo operacional. A média de permanência, o que a ANAP, né, coloca aí, a Associação Nacional dos Hospitais Privados, ela traz de informação, é que a média de permanência aí, no hospital privado, é de 4,38 dias. Em um hospital público, isso daí já aumenta aí em média de 6 dias o tempo de permanência. Só que o faturamento, né, quando você tem um custo operacional faturamento, ele mostra que o hospital tem um faturamento, né, acima ainda do custo, ainda é rentável para o hospital, até 2,5 dias de internação. Ainda o hospital ganha. Depois disso, gente, o faturamento dele fica abaixo. Então, o custo operacional para manter aquele paciente ali, né, mantendo o leito dele, que tem um custo com toda a assistência, né, de profissionais, assistência com tecnologias, né, medicações, tudo isso o custo acaba se mantendo, mas o seu faturamento está baixo. Então, paciente mais tempo só tende a reduzir ali o din-din. Então, infecção nunca é um bom negócio. E vamos ver quanto isso custa. Vamos lá passar para o próximo. Opa, não entrou. Ah, que pena. Acho que eu devo ter pulado um slide, talvez, na hora de subir. Mas, assim,
o que eu ia mostrar é o impacto financeiro. Uma infecção de sítio cirúrgico, gente, um único caso, custa para o hospital quase R$200 mil. Um indivíduo. Um indivíduo. Então, você tem isso aqui, o impacto da permanência no leito, mais os cuidados com drogas, antibióticos, assistência, todos aqueles custos diretos que eu mencionei anteriormente. Então, um único episódio, R$200 mil. Então, pensa, a operadora já sabe disso, quer seguir o modelo internacional para trazer mais segurança e falar ali a linguagem da segurança do paciente. Só que para ela forçar o hospital também ter mais segurança, ela vai fazer o quê? Não vai pagar. Pensa, hospital, um paciente só que infecta, R$200 mil. A gente sabe que no mês ali, controle de infecção, infelizmente não é só um caso notificado, né? A gente tem infecções de outros sítios. Por exemplo, uma infecção por Clostridium difficile, ela custa 9 mil euros, né? Aqui no Brasil, uma infecção de trato urinário seria mais ou menos uns 5, 6 mil reais, né? Acho que com a alta do dólar, talvez isso daí já esteja um tanto mais. Então, é muito caro, gente. É muito caro a infecção. É um evento adverso que realmente requer a nossa atenção. Vamos lá, né? Vamos passar para o próximo slide. Vamos entrar aí nas novas tendências. Não sei se eu já estou me alongando também. Não quero atrapalhar também aí o pessoal que também tem seus compromissos aí depois da aula. Então, Ellen, gente... Ellen, posso fazer só um parênteses aqui? Claro. Eu gosto no meio da aula, olhar para a carinha deles aqui, tirar a projeção para olhar para a carinha. Uns se escondem, outros aparecem, enfim, né? Mas eu só queria abrir aqui para uma reflexão, porque até agora você falou todos os problemas relacionados que o hospital tem com relação à infecção, né? Óbvio que a gente tentou dar um foco maior no sítio cirúrgico, sabendo que a infecção ela tem outros, né, de outras áreas, né, de hemodilálise, de todas as áreas do hospital, né, enfim. Mas está aí, por exemplo, para a reflexão desse grupo que está aqui, de oportunidades dentro do hospital para você tentar desenvolver ou sanar algum problema. Então, por exemplo, vocês estão na linha de frente da cirurgia, se eventualmente alguém estiver estudando, fazendo algum trabalho nessa área de trabalho acadêmico, ou para a própria instrumentação, se vocês conseguirem desenvolver ou ajudar o hospital com alguma coisa que possa, por exemplo, diminuir as infecções de sítio cirúrgico, tá aí uma oportunidade para vocês, profissional do futuro aí. Entendeu? Então, é essa a reflexão que eu queria que vocês tivessem. Eu sei que a aula ela tem uma quantidade informativa muito pesada, né? Fala de infecção aqui. Ontem eu falei um pouco disso, dei aí alguns fatores, uns 5, a Ellen já trouxe 200 aqui. Mas é para vocês abrir um pouco o mindset para a gente pensar o que vocês podem ajudar e contribuir, né, no futuro aí para essa área. Só um parênteses aí, tá? Então, até aqui. Alguma dúvida ali? Algum ponto ali no chat, só para a gente ver ali? Aí o Silvio colocou infecção por catéter, a equipe que estou desenvolvendo um estudo desde 2019 na vascular, olha que legal. Não, só algum comentário. Bom, se tiver alguma dúvida, vai no chat lá, né? Então, até agora, ela contextualizou aí bastante essa questão dos dados, né? Quais são os tipos de bactéria que elas impactam e o impacto financeiro para as instituições, né? Então, vamos lá, que nós estamos na outra parte da aula. Agora a gente vai entrar, como eu falei para vocês, né? Trouxe aí uma reflexão sobre a questão do ambiente, né? O quanto ele acaba contribuindo aí para as infecções, a chance do paciente seguinte ser até 40%. A gente sabe que a execução da limpeza ela é bem realizada, então você vê que remove bem a sujeira, você tem um ambiente adequado, confortável, aconchegante para ficar. Mas o microbiológico, ele fica muito vulnerável e é isso que traz o risco para o paciente. Algumas novas tendências começaram, por conta desses estudos, dar uma chacoalhada aí no mundo. E essa corrente, gente, é muito interessante o que está acontecendo hoje, porque ela está acontecendo exatamente o que aconteceu na CNE. A CNE, lá no passado, também teve um processo
né? Que o processamento dos materiais era 100% manual. Não tinha autoclave, não tinha nenhum equipamento ali para poder apoiar. E com os estudos, os pesquisadores ali avaliando as infecções que aconteciam, tudo, aí surgiu os primeiros tipos de autoclaves, e aí foi desenvolvendo, né? Você tem termodesinfetadoras, você tem esterrar, você tem lavadora ultrassônica, enfim, uma infinidade de tecnologias hoje dentro da CME que contribuem, né? Que fazem a automatização do processo. Então, você vê nesse processo de automação que aconteceu na CME, que eu ainda dependo do fator humano para poder fazer a limpeza, para remover a sujeira. Mas o fator crítico, onde ficam os micro-organismos, aí eu automatizei o processo e tenho um processo mais seguro. Esse processo começou a acontecer com o ambiente também. Então, eu ainda vou depender de um auxiliar de limpeza para remover a sujeira, limpar o quarto do paciente quando ele vai de alta, tirar ali toda a sujeira. Mas esse processo de limpar se torna rápido, porque aí eu não tenho mais problema, você vai cruzar uma superfície com outra, se ela vai esfregar, então isso acaba trazendo uma economia maior de material também. E depois entra um robô que vai fazer a desinfecção sozinho ali naquele ambiente. Então aqui a gente tem uma linha do tempo, né, com diversos desinfetantes, com diversos princípios ativos no método manual, que é a nossa realidade hoje, que a gente tem muito presente nas instituições. Então, a gente tem quaternário de amônio, a gente tem hipoclorito, a gente tem dióxido de cloro, a gente tem peróxido de hidrogênio, né? Então, diversos aí princípios ativos aí que utilizam. E ainda, né, algumas tecnologias que vêm para apoiar o processo da desinfecção manual é esse aqui, que lembra o processo do vaporeto. Não sei aqui quem lembra, não sei se eu estou denunciando a idade, né, falando do vaporeto, que é a Sanivap. Então, ela vai fazer uma desinfecção a vapor. Só que aí, um dos pontos, né, interessante, porque você mata alguns tipos de micro-organismos, mas o problema é que você deixa ali a superfície molhada e depois, na hora que a pessoa vai secar, você pode ali deixar aquela superfície vulnerável, porque você pode levar micro-organismo para ela. E um outro ponto, uma tecnologia americana aí, bastante legal também, que é a indução eletrostática, né? A indução eletrostática, você tem um reservatório, né, pode ser nas costas, ou é um carrinho, né, que você normalmente vai empurrando, e você pode colocar qualquer tipo de produto desinfetante ali, que ele, por indução eletrostática, ele vai acabar repelindo, né, e se espalhando ali por aquele ambiente. Só que é um fator que você também não consegue ter uma segurança, porque ainda é uma tecnologia manual. Então, se o meu operador aplicar certinho, legal, meu ambiente tá joia. Se na aplicação não for tão legal, meu ambiente ficou vulnerável. Só que como você vai provar isso? Né? Como que você vai falar para o administrador que acabou de fazer um investimento, que colocou lá a tecnologia? Então, tudo que é dependente de fator humano. Então, lá na Europa, onde é o berço, onde nascem tecnologias no touch, essas coisas começam a mudar. Então, a gente tem um divisor de águas agora para entrar em tecnologia no touch. A gente tem as primeiras gerações de robô, que são os robôs por ultravioleta. Os robôs ultravioleta ainda não é uma tecnologia 100% no touch. Ela é uma tecnologia chamada de touchless, que significa menos toque. Então, o flash, né, a luz de ultravioleta vai ficar posicionada, ele vai, né, aquela luz ali fazer a desinfecção ali daquelas superfícies. Só que o ruim da luz é que ele não atinge região de sombra. Então, se eu for fazer aqui, né, a tela do meu celular, a luz do ultravioleta ali vai incidir aqui. Mas aqui as laterais, a luz não vai pegar, então não vai desinfetar. Então, eu preciso de uma pessoa para mover esse robô e colocar na posição da sombra. Um outro problema é que, se a pessoa não posicionar também adequado, você não vai ter o processo de desinfecção. A partir aqui da França, né, aqui a gente tem o air spray, a gente começa a ter as tecnologias por vapor. Vapor mesmo, assim, que faz aquele vapor, aquela fumaça, aquele fog no ambiente, né? Que começa assim, ele atinge as regiões de sombra, só que vapor, ele tem partículas ali mais densas, mais pesadas. Então, ele tem um raio de alcance menor, mas ele atinge região de sombra. Ainda é um robô tão grande quanto o de ultravioleta. Então, eu fico refém, dependendo aí de transportes verticais, de elevador para transportar. E a gente sabe que na hora do rush, a gente tem um monte de paciente saindo, aí tem paciente que vai almoçar, então tem o pessoal da nutrição, aí eu tenho o pessoal da manutenção, o pessoal da farmácia, o pessoal da higiene. É uma grande concorrência que a gente tem
hoje nos elevadores dentro das instituições hospitalares. Então, e aí você tem que entrar com esse robô. E aí, se você demora muito para chegar, você também atrasa o tempo de liberação. E a gente sabe que giro de leito, quanto melhor o giro, melhor para o hospital, para a rentabilidade, porque eu começo já a contar a diária do próximo paciente. Ellen, esterilizadores à base de ozônio, a utilização é a mesma da luz ultravioleta? O de ozônio não. O de ozônio ele vai liberar ali um gás de ozônio, né? O gás de ozônio, ele é muito utilizado, seguramente, para água, né? Ambiente ainda é um fator, assim, ainda que é discutido. Eu sei que na pandemia, algumas tecnologias aí à base de ozônio ganharam aí um espaço aí na mídia, começaram a aparecer um pouquinho. Mas tem que tomar muito cuidado que o ozônio ele é tóxico, né? Então, não posso ter pessoa perto, tem uma série de cuidados que precisa estar atento. Né? Ele tem um poder bactericida, sim, né? Que é identificado, que os estudos mostram, mas tem que ter cautela, tem que estudar antes de implantar. Né? Então, cada tecnologia no touch, assim como o desinfetante ele é estudado, você também tem que estudar as tecnologias no touch antes, né? Avaliar os prós, avaliar os contras, o que cada um tem para contribuir para a sua instituição, né? Agregar ali. Esse aqui, né, na sequência, ele é um robô britânico, já aparece aí nos artigos aí americanos, né, o BioQuel. Esse BioQuel, ele pesa em média 60 quilos, né, uma criança grande aí. Ele tem vários bocais, ó, vê que aí, ó, tem várias saídas, né, pretinhas aí ao redor dele. Essas saídas ajudam a sair mais, né, vapor. Então, ele teria um alcance, né, um raio um pouco maior, só que ele tem um problema. Ele usa peróxido de hidrogênio numa concentração de 35%. Então, o tempo para ele liberar, para ventilar o ambiente, porque a partir das tecnologias por vapor, você passa a ter uma necessidade de, quando vai aplicar, janela tem que estar fechada, ar-condicionado você tem que ir lá no controle e desligar, para não ter nenhum contrafluxo de ar e a solução poder se espalhar. E depois ali do tempo de ação, você pode abrir a janela e religar ali a exaustão, né? Ligar o ar-condicionado, para fazer a troca de ar. Então, só que aí o processo ele é bem demorado, porque as partículas são pesadas do vapor, e aí, em média, 2 horas para conseguir desinfetar. Né? É uma tecnologia aí que tem, apesar do artigo publicado de uma pessoa renomada, mas que é consultor da marca, então é um artigo que há conflito de interesse. E aí a gente vê que algumas coisas assim, vai na necessidade de cada serviço, né? E do local onde ele vai ser utilizado. Se eu tenho uma área onde eu não tenho necessidade para gerar um leito rápido, é uma tecnologia que se adequa bem. Agora, se eu tenho necessidade de gerar leito rápido, talvez não seja uma tecnologia que vai atender a necessidade naquele momento. Depois, a tecnologia ela evolui mais um pouco e chegam à terceira geração, né, de robôs, que são os robôs que fazem o aerossol de peróxido de hidrogênio. Esses robôs para aerossol, eles começam a ser mais compactos, mais leves, né, mais ergonômicos. E o aerossol, por ser uma partícula menor, ele tem um alcance, um raio muito maior, né, para atingir. Então, a gente tem, né, a tecnologia aqui, o Nox Spray, né, aí presente, que é esse pequenininho, né, que é fácil de levar. É um aparelhinho aí simples, né, aí do lado, né, esses robôs, eles atuam sempre por metragem cúbica, então, além da área quadrada, é considerado também o pé direito, então, são tecnologias que entendem o ambiente como se fosse uma caixa, né, e espalha ali dentro. Né? Ele tem tipo um termostato ali, onde você ajusta a metragem cúbica, o problema é que, mais uma vez, é uma tecnologia no touch que vai operar, mas depende do input humano. Se ele colocar aquele termostato mais para cima, mais para baixo, né? Cada pessoa ela tem um feeling diferente, né? Por exemplo, 33 para mim pode estar um pouco mais para cima, 33 para o Nélio pode estar um pouquinho mais para baixo. E aí você tem um comprometimento também do processo durante a desinfecção. E a gente tem uma tecnologia suíça que já se encontra no Brasil, né? Aí, que é o Hyperdry Mist, né? O Hyperdry Mist hoje ele é uma tecnologia aí bastante compacta, versátil, que foi pensada aí na ergonomia do auxiliar de limpeza, pensada para não ficar dependendo de elevador, então é uma tecnologia bem portátil, né? E aí, por ela estar no Brasil, eu vou começar a explorá-la um pouquinho mais aí nos próximos slides, tá? Aqui são algumas tecnologias, então a radiação ultravioleta, né? Algumas vantagens e desvantagens aqui para passar rapidinho para vocês.
a gente tem aqui, né, a vantagem da tecnologia UV. É uma tecnologia segura, né? Ela faz a detecção de movimento, então, como o ultravioleta é tóxico, né? Não pode ter contato com o humano, então, se ela vê o sensor de movimento, ele para de emitir a radiação ultravioleta. Tem um baixo tempo de exposição, né? Em média de 8 a 12 minutos. Ele reduz até de 4 a 5 logs de micro-organismo, então ele reduz muito, né? Faz uma desinfecção de alto nível. Não precisa ventilar o ambiente, né? E permite uma rastreabilidade do processo, né? Porque você consegue imputar ali no computador dele, né? Os dados como o número do quarto, aí ele sai a data, a hora, para você num relatório. E a desvantagem, né? É um equipamento caro, né? Pede reposição de lâmpada a cada 3 a 4 meses. Não desinfeta local com sombra, então depende ainda de um operador. São pesados, pouco portáteis. Uma lâmpada, para vocês terem noção. Quando eu estive presente, que eu fui mexer com essa tecnologia, eu perguntei o preço da lâmpada, ela custava em média 3.000 euros. É muito caro, cada lâmpada, né? Se a gente pensar o euro aí um pouquinho mais que o dólar, algumas dezenas aí de, né? Alguns mil aí que a gente vai pagar. Aí, a segunda tecnologia é por vapor, né? Uma tecnologia, a vantagem é que ela permite a rastreabilidade do tratamento, reduz aí de 3 a 5 logs, também aí de bactérias, uma tecnologia aí com desinfecção de alto nível bastante eficiente, né? E qual a desvantagem? Consome muito produto. O consumo dela vai de 4 a 20 ml por metro cúbico. O tratamento é limitado, então ele só atinge de 200 a 300 metros cúbicos. Então, se a gente pegar aí, né, por exemplo, um ambiente de 100 metros quadrados e colocar aí por um pé direito de 3 metros, já se foram ali. Então, 100 metros quadrados aí, que daria os 300 metros cúbicos, daria mais ou menos uma sala operatória. Tá? Então, ele só conseguiria fazer aquela sala operatória. Se aquilo fosse maior do que essa medida, ele não conseguiria fazer sozinho, precisaria de mais um robô como esse. E ele tem um tempo de entrega que varia de 60 a 180 minutos. Né? Então, de 1 a 3 horas a realização. E aqui a gente começa a ter aí algumas tecnologias aí aerossol, né? Então, tem, no caso, essas aqui, né? Esses modelos em específico. Tem um tempo mais rápido de desinfecção, são tecnologias mais portáteis, tem uma boa redução de carga microbiana também, variando aí entre os 3 e 5 logs, não possui, né? E aí, a desvantagem desses modelos aqui por aerossol, não possui a rastreabilidade, né? Já demora, né? Na entrega do leite aí um pouquinho, tem o alcance da gota aqui, que ele é maior, deixa eu pegar e puxar aqui para poder enxergar aqui. Né? Tem o alcance das gotas aí, né? É maior do que as tecnologias VHP, né? De vapor aí por produto de hidrogênio, mas ainda tem limitações no alcance, né? Não é algo que ele completa. E aí, gente, eu vou te apresentar essa tecnologia aqui. Eu sou uma estudiosa, né? De tecnologias no touch. Então, eu estudo essas tecnologias, eu venho acompanhando elas, acompanhando a indústria desde 2013. Né, essas novas tendências e tive a oportunidade já de manusear aí alguns robôs. Essa tecnologia HyperDry Mist que está aqui no Brasil, ela é dotada por esse robô, esse modulador e esse desinfetante que é acoplado. Os dois produtos, né, o desinfetante com esse robô é que forma a tecnologia HyperDry Mist. O desinfetante, o princípio ativo dele é peróxido de hidrogênio com prata também. Ele é virucida, bactericida, fungicida, esporicida e tuberculicida, ou seja, elimina qualquer tipo de micro-organismo. Ele vai fazer uma desinfecção de alto nível. Então, ele vai eliminar até 6 logs de micro-organismos, né? Superior ao UV e ao vapor. Então, ele vai eliminar 99,9999% dos germes do local. É uma tecnologia, né, que faz a atuação, né? O desinfetante ele faz a atuação cinética como modulador. E aqui, gente, para vocês verem. O segredo dessa tecnologia, ela não está no princípio ativo, porque princípio ativo com peróxido, a gente tem vários da uso manual. O que traz de diferente são os coformulantes da fórmula. Olha só, aqui essa imagem, ela traz uma lâmina mostrando uma gota de água, uma gota do produto do HyperDry Mist,
peróxido de hidrogênio com prata, ou seja, o mesmo princípio ativo do desinfetante e uma gota só de peróxido. O que a gente tem em comum? A gota de água, o peróxido com prata e o peróxido, eles têm formas ovaladas, bolhosas, característico mesmo de gota. O do Hyperdry Mist, você vê que ele tem um raio, parece que veio uma prensa e achatou essa gota. Então, o raio dela é maior, né? E fica mais fina. O que esse foi a sacada dessa empresa suíça, 99 Technologies, para essa tecnologia? Eles conseguiram fazer um comportamento físico dessa gota como se fosse um gás. Se a gente pegar e encher uma bexiga, começar a encher, todo aquele corpo, a parede daquele balão, vai se encher com gás carbônico que a gente está ali colocando lá dentro. Não fica espaço vazio, né? Por exemplo, o ambiente onde nós estamos, a sala, o quarto onde nós estamos, não tem um espaço que não tenha oxigênio, né? Então, o gás ele tem essa capacidade de preencher o ambiente. E o que a 99 pensou? Vou fazer um processo onde a gota se comporte como um gás. Então, ela vai atingir o ponto de uma maneira uniforme e vai fazer a desinfecção de todo aquele ambiente, incluindo os pontos mais difíceis. Então, essa foi a sacada, é esse o diferencial dessa tecnologia que eu vou falar um pouco mais para vocês. Vamos lá, Nélio. Seguindo. Faz compatibilidade, então os coformulantes eles também trazem compatibilidade com todo tipo de superfície. Então, se a gente trazer, né, aquela tecnologia lá de uso manual, o BioPlanet, eu posso usar qualquer tipo de produto, só que se meu produto ele não tiver compatibilidade com aquele tipo de material onde eu vou fazer a aplicação, aí eu posso ter um comprometimento ali e danificar um equipamento, uma mobília, tá bom? E vamos seguindo aí, Nélio. E é uma tecnologia que não é tóxica, né? Porque o peróxido de hidrogênio era uma solução biodegradável, né? Ele não agride o meio ambiente, porque depois, quando ele se quebra, é água e oxigênio. O processo que o Hyperdry Mist faz, ele é seco. Então, por isso que ele traz as gotículas, as partículas, as nanopartículas que ele elimina, que ele pulveriza, são inferiores a 1 micra. Então, ela age como se fosse um gás. E esse gás vai fazer um revestimento, né, submicrométrico em tudo que ele encontrar pela frente. Então, ali todas as reentrâncias do teclado, do monitor, a cama do paciente, a bomba de infusão. Então, ele transforma o ambiente numa câmara de gás. Então, diferente de outras tecnologias, ele permite que eu coloque outros equipamentos e materiais dentro do mesmo ambiente para poder, naquele ciclo, terem a desinfecção. Né? Um modulador, né? Um modulador, ele contribui aí para a desinfecção uniforme, padronizada e personalizada, né? Do ambiente. Ele é ergonomicamente funcional, ele é leve e portátil. Tem um sistema inteligente de rastreabilidade, então ele vem com software, depois você consegue baixar aí as informações da memória dele e gerar um relatório. Então, é uma tecnologia que é um dedo duro, porque ele vem com sensor de volume, então ele fala quando você precisa trocar a garrafa de desinfetante, ele avisa quando ele precisa de manutenção, ele avisa quando ele precisa de troca de filtro EPA, ele tem um filtro EPA, né, para trazer uma melhor segurança aí do ar que ele puxa junto para jogar o desinfetante num ambiente, garantir ali que seja bem filtrado, né, adequado. Então, ela foi pensada assim em vários sentidos. Pesa só 10 quilos, então, se você fizer uma viagem assim de avião, ele cabe dentro do bagageiro do avião, sem problema. Né, ele dá para me ouvir? Oi? Estão me ouvindo? Nélio? Tá ouvindo. Tudo bem? Ah, tá bom. Tô não, ouvindo. Eu vi que meu vídeo aqui tinha travado. Deu uma travadinha. E é uma tecnologia que ela é 100% no touch, né? Então, o que isso significa? Quando o profissional, né, o que muda? Tá lá a sala operatória, né? Ela sempre vai ser usada na limpeza terminal. Nunca na concorrente entre uma cirurgia e outra. Então, o auxiliar de limpeza, ele entra na sala, ele vai limpar apenas o que está sujo, vai focar naquilo. Teto e parede, se não tiver sujeira presente, ele pula essa etapa e ele vai ligar lá o robô. O robô vai pedir para ele o número daquela sala que ele vai desinfetar, a metragem cúbica, ele vai apertar Start, o robô vai dar um alertinha lá, falando assim, vou começar a funcionar, sai daqui, obrigado, bye bye, né? O profissional vai fechar a porta e esse profissional vai limpar, remover a sujidade de uma próxima sala cirúrgica. Então, ele vai fazer, né, sozinho ali o processo da desinfecção. Então, tudo que tiver ali dentro, inclusive os equipamentos que a enfermagem, né, a gente sabe, né, gente, eu sou enfermeira de formação, então
Eu sei que tem uma trabalheira danada pra gente, né? Já não basta cuidar do paciente, preencher um monte de coisa no prontuário, a gente ainda tem que ficar limpando equipamento. E a gente sabe que muitas vezes o tempo ali do plantão, né, dependendo dali, é corrido pra caramba, e a gente não consegue fazer isso nos 3 períodos como estão pedindo pra gente. Então, uma pergunta aqui. Chega a formar uma película e qual o tempo para liberar o leito ou a sala cirúrgica? Não sei se você vai falar. o tempo são 15 minutinhos de ação, então é bem rapidinho o processo, 15 minutinhos somente. Ele gera uma película protetora, e lembra quando eu falei lá atrás do efeito biocida e biostático? Essa tecnologia traz, gente. É muito legal. Então, além de ele garantir... Biocida e biostático, né? Porque as células que sobrarem é uma desinfecção de alto nível. Então, sobra a célula ali bacteriana, pode sobreviver algum vírus ali presente. Só que ele não tem potencial ali para se multiplicar, principalmente as bactérias, né, que se multiplicam. Ela age ali, né, a placa ela atua no DNA da bactéria, e a bactéria perde sua ação, né, sua capacidade de se multiplicar. Então, isso é uma coisa muito legal. Legal. O que mais que nós temos, né, Lio? Vamos ver se eu coloquei mais alguma coisinha. Faço o manuseio, ciclo rápido de desinfecção, tem um baixo consumo de energia elétrica, quando ele funciona ele lembra um secador de cabelo. E um baixo consumo de desinfetante, porque ele consome 1 ml por metro cúbico. Então, se você tem um ambiente lá, sua sala cirúrgica de 100 metros cúbicos, ele vai usar 100 ml. Se esse paciente depois vai para a UTI, depois teve alta lá do box da UTI, e foi de alta, o box da UTI tem em média 30 metros cúbicos, ele vai consumir 30 ml. Então, ele é bem econômico. Não precisa, né, a solução é pronto uso, ela fica ali fechadinha, não tem risco de contaminação da solução, não tem risco ocupacional para o profissional, né, em ficar manuseando a solução. Então, ela é bem portátil. Ele tem rodinha também, tem essa alcinha aí que dá para você levantar, fica ali na sua altura, então você só vai puxando ela como uma malinha de mão. É bem bacana. Pode seguir, né, Hélio? Então, aqui, né, mostrando aqui num quarto, né, uma unidade de internação, a máquina. Então, ela fica assim nessa posição um pouco diagonal, com o bocal virado para onde você vai desinfetar. Aí vem a fase de inclusão de dados, né? Aí, Nélio, aperta aí pra gente. Pode ir apertando. Pode apertar tudo já. Pronto. Então, inclusão de dados, ele vai falar assim, qual o número do quarto e a metragem cúbica, tá? Aí, você imputa essas informações para ele e ele vai funcionar sozinho. Quando ele vai funcionar, ele inicia o processo da desinfecção. Então, ele vai ficar ali 1 minuto, 3 minutos, depende do tamanho do ambiente, jogando o desinfetante. Vai ficar fazendo um barulho similar ao de um secador de cabelo. Depois que ele terminar de jogar, né, que passou assim 1 minuto, uns 3 minutinhos lá jogando o desinfetante, ele para de fazer barulho. Inicia o tempo aí de contato, que são aqueles 15 minutinhos. Então, até a entrada do profissional que vai entrar para ventilar e começar a organizar aquela sala cirúrgica, ou começar a forrar um leito quando é uma unidade de internação, ele vai demorar aí uns 16 a 18 minutos para poder entrar naquela sala, né? Aí ele vai entrar como ambiente, ele tá ali como uma câmara de gás, ele vai entrar paramentado com uma máscara N95 e óculos de proteção. E aí, ele entrou no ambiente, vai ligar lá o ar-condicionado, a porta ele pode deixar aberta para ir fazendo a reciclagem do ar. E aí, depois, ele vai, né, enquanto está ventilando, ele já vai arrumando. Então, ele está lá paramentado. Depois desses 15 minutinhos de ventilação, o que acontece? Está liberado para o uso. Então, se eu tiver uma cirurgia de emergência, eu posso realizar, né? Às vezes, se eu quiser programar o robô, robô, eu não vou colocar você, não. Vou deixar você aí quieto. Essa sala aqui, o doutor Anderson, que é bastante exigente aqui, vai fazer uma cirurgia. Eu vou desinfetar antes dele chegar. Eu vou programo o robô. Ele pega, vai, funciona sozinho. Depois ele vai entrar em ventilação, exaustão sozinho. E pronto, você programou, ele fez tudo sozinho. Depois só entra antes ali quando for preparar a sala, tira o robô, salva lá a informação nele, só apertar um botãozinho e acabou o processo. E ele é levado para outra sala. Tá? Só voltando aqui um pouquinho, é um robô também que ele otimiza bastante o tempo do auxiliar de limpeza. Um auxiliar de limpeza, ele demora em média 1 hora para fazer uma limpeza terminal. Com o uso do robô, como ele tem um foco de limpar, esse tempo 1 hora, que ele ficava lá braçal, esfregando um único ambiente, ele consegue fazer uma entrega de 4. Então, isso significa que ele demora cerca de 15 minutos, em média, só para limpar e remover a sujeira. Então, uma vez que ele sabe que não precisa mais de técnica, que o foco dele é limpar, isso torna ele muito mais produtivo. E aí, a máquina, né, ele limpa 15 minutos, entra a máquina. Aí vai ter 15 minutinhos. Então, olha só,
em 2 horas eu consigo fazer 8 entregas, porque é um processo dinâmico. Então, entrou a máquina lá para fazer a desinfecção. Enquanto a máquina está funcionando sozinha lá no quarto 1, a auxiliar de limpeza está no segundo quarto limpando. Ela terminou de limpar em 15 minutos, pega o robô, vai para aquele quarto. E aí iniciou o tempo de ventilação do outro. Então, é um processo muito dinâmico. Então, eu consigo entregar um quarto aí em média de 45 minutos. O tempo da saída do paciente, a entrada do próximo, ali aquela linha do tempo, em média 45 minutos. Então, é uma tecnologia, assim, bem rápida, né? Ela vem contribuindo aí bastante, né, com os estabelecimentos de saúde, mas é uma tecnologia também que ela é empregada, né? Lá na Europa, por exemplo, só a Itália, com essa tecnologia, foram mais de 1.580 máquinas, né, que o Correio de lá acabou adquirindo, né? Então, 1.580 é muita máquina, né? Então, eles usam nos Correios, eles usam nas agências bancárias, eles usam em creche, em escola, em hospital, em ambulância, no avião, gente. No avião. Eu vi um trabalho, né, com essa tecnologia feita em avião. A parte do passageiro, então, ele assim, faz compatibilidade e tudo. No avião super seguro, ambulância. Então, é uma coisa muito legal, né? Hospitais de campanha, né? É bem vasto. Vamos lá, né, Elio? Então, uma tecnologia amiga, né, gente? 100% biodegradável aí, uma tecnologia correta, né? Então, eu venho trazer aí para vocês para essa informação. Aqui tem um trabalho que é um hospital público, né, de Lodz, lá tem 627 leitos. Eu tive a oportunidade de conhecer esse hospital quando eu estive na Itália. Ele estava com problema em 2012 com surto de Clostridium difficile. Cada infecção lá na Itália, como eles não recebem, né, por evento adverso, são 9.000 euros. Então, 9.000 euros ali no bolso, né? E a gente viu lá atrás que o tempo de permanência do Clostridium difficile é superior a 5 meses. Vamos em frente, né? Lá nesse hospital, eu tive a oportunidade de conversar com o médico sanitarista de lá, Dr. Marco Ferrari, e ele me mostrou esse plano de ação, né? Então, essa partezinha aí é de um slide, né, que ele fez, ele apresentou no ECMID, um congresso europeu, né, um dos principais congressos aí que fala sobre prevenção e controle de infecção. Então, o que foi o plano dele antes de entrar a tecnologia? Ellen, primeiro eu fui trabalhar... Nele, volta um pouquinho, antes dessa tela. Isso. Conscientização e vigilância. Então, ele intensificou o trabalho do time dele lá do controle de infecção, de trabalhar a sensibilização dos times de enfermagem, time médico, da equipe multiprofissional. Aí, ele fez uma revisão de todos os protocolos de prevenção de infecção. Infecção de trato urinário, corrente sanguínea, de Clostridium, né? Avaliou todos esses protocolos. Inclusive, no protocolo, né, para Clostridium difficile, quando você tem paciente positivo, o desinfetante que você tem que usar é o hipoclorito de sódio. E aí tem uma concentração, né, que as diretrizes internacionais falam, que são 2.000 ppm, porque o hipoclorito é uma solução corrosiva em metais. O Dr. Marco Ferrari falou assim para mim que ele aumentou em 5.000 ppm. Eu falei, barbaridade. Ele corroeu tudo. Ele quase apanhei do administrador do hospital porque estraguei várias mobílias do hospital. Mas eu estava tentando reduzir, né, o surto de Clostridium. Aí ele foi monitorando a incidência até ele adotar o Hyperdry Mist e ele avaliar a redução da incidência. Né, ele pode colocar de novo. Pode dar um enterzinho aí. E aí, esse é o resultado que ele chegou, ele apresentou nesse congresso europeu, o ECMID. Então, ele mostrou assim, que antes, sem esse aparelho da 99, sem esse Hyperdry Mist, a incidência era de 4,23. Depois, né, durante o uso, né, quando ele adotou a tecnologia, porque ele falou assim, caramba, eu não estou conseguindo reduzir mais do que isso, né? Sempre está ali, 4,23. Eu pego, vou, desce um pouquinho, daqui a pouco sobe o número de casos. Quando ele usou a tecnologia, caiu de 4,23 para 0,61, menos de 1% de casos de Clostridium difficile. Aí ele falou assim, não, deve ter sido sazonalidade, acho que o ambiente não deve, não é possível que o ambiente tenha tanta contribuição na transmissão cruzada. E aí ele parou, interrompeu. Quando ele aumentou, subiu para 4,69 os casos de Clostridium difficile. Então ele viu com esse estudo quanto o ambiente é um fator contribuinte para a infecção e quanto uma tecnologia pode sim, né, quando bem empregada, ser uma boa aliada ali na instituição no combate aí das infecções. Né? Ele pode dar um enterzinho aí. Então, qual foi a conclusão desse estudo do Dr. Marcos Ferrari, né? Antes, o que ele tinha de Clostridium difficile era 243 casos. Depois que ele usou essa tecnologia, caiu para 77. Então, ele teve uma redução de 166 casos. O tempo para a realização
da desinfecção, de 1 hora, caiu para 30 minutos. Então, uma economia aí de 50% do tempo. O custo para a realização da desinfecção, antes era 23 euros. E aí, pasmem, 18 euros depois do HDM, né? Então, foi, né? Normalmente a gente pensa, novas tecnologias, né? Isso daí vai ser muito mais caro para o hospital. E, na verdade, não foi isso, né? Que mostrou para ele. Ele achava que, realmente, quando aderiu, teve ali o custo da implantação, mas depois, nos meses seguintes, conforme ele foi vendo o resultado, ele viu o impacto. Então, antes ele tinha um custo de 2.187.000 naqueles 243 casos. Depois, com 77, caiu para 693, ou seja, ele, né, com o uso da tecnologia ali, foi 1.494.000 euros em 10 meses de utilização. Então, a implantação acabou se pagando rapidamente. Pode passar para o próximo, Nelly. Aqui é um trabalho, né, como a gente trouxe, né, para o Brasil essa tecnologia, um trabalho feito aí no hospital famoso aqui de São Paulo, particular, um hospital grande, e aí mostrou, né, o processo da limpeza terminal numa unidade de longa permanência. Nesse quarto de longa permanência, a paciente estava isolada por contato, ela tinha estafilococcus resistente à meticilina, enterococo resistente à vancomicina, KPC, Acinetobacter baumannii multiresistente, Stenotropomonas maltophilia multiresistente. Ou seja, estava bem colonizada. E detalhe, essa paciente estava lá internada no mesmo leito, sem rodiziar, há 1 ano e meio. Ela era já moradora ali daquele quarto. Quando eles usaram, né, a tecnologia, foi feito um comparativo, né, o método manual versus o no-touch, ver quanto que reduzia ali das unidades formadoras de colônia, né, ali das bactérias e fungos. E aí a campainha, olha só, gente, os números, não existe uma uniformidade. Lembra daquele estudo lá do Carline, que eu mostrei lá a imagem lá, que tinha um balãozinho lá mostrando as informações, falando que as superfícies não tinham uma uniformidade da limpeza? Então, aqui está, conformando com dados nacionais aqui do Brasil. Campainha, 40 unidades formadoras de colônia, depois de 1 hora e meia de limpeza terminal, em 2 pessoas. Braçadeira do esfigmo, 89 unidades formadoras de colônia. Telefone, 8. Interruptor de luz, 4. Poltrona, 52 unidades. Mesa de refeição, 13. Criado mudo, 62. O desinfetante que eles usavam manual, quaternário, não tinha efeito bioestático, era só biocida. Então, isso significa que essas células que ficaram iam multiplicar a sua população, vai multiplicando a cada 20 minutos. Então, é isso que vai intensificando o risco do ambiente para transmissão cruzada de infecção. Após a desinfecção com o hyperdermis, tudo inferior a 1. O que significa isso que o laboratório mostrou? Não teve crescimento microbiano no local onde ele desinfetou. Então, você vê a uniformidade, o padrão que ele traz. Aqui embaixo, você olha aí uns quadradinhos, né? Aparece um detector controle branquinho e uns indicadores químicos ali, tudo amarelinho. É como acontece na CME, né? Para a gente saber ali se a autoclave atingiu todos os pontos ali para desinfecção da carga. A gente tem os indicadores químicos e o biológico. Aqui para o ambiente, para mostrar que a tecnologia atingiu todos os pontos de maneira uniforme e padronizada, foi feito esse teste, né, com indicador químico, um teste de desafio aí, que colocou a prova, né? Então, colocaram lá naquelas entrâncias da cama, colocaram a parte distante do banheiro, então, para ver se a solução se expandia mesmo como um gás, se fazia a curvatura, colocaram atrás do sofá, no criado mudo, colocaram lá dentro da gavetinha do criado mudo, no esfigmomanômetro ali, colocaram no meio, e pegaram também o controle do ar-condicionado também, que ficava num ponto lá de difícil acesso. O que a gente vê? A cor. Olha a uniformidade da cor. A gente ficou tudo igualzinho à cor. Então, por isso que isso reflete no resultado que obteve. Esse espalhar uniforme, esse espalhar padronizado, né? Que a tecnologia aí contribuiu. Embaixo, mostra aí um teste para avaliar a toxicidade depois daquele tempo de ventilação, né? Se tivesse algum resíduo aí de peróxido, ele ficaria amarelinho, né? Aí o tubinho aí mostra a membrana branca, então mostra que não tinha peróxido depois do tempo de ventilação, então o ambiente realmente era seguro, né, para a utilização. Pessoal, a princípio aí nossa primeira aula, né? Agradeço aí pela atenção de todos até o momento. Eu sei que eu falo bastante, falo muito. Mas espero aí poder ter contribuído aí um pouco para vocês.
trazer uma reflexão sobre esse problema da resistência microbiana, o problema aí com, né, o uso antibiótico, uma reflexão aí para a gente, né, quanto profissional da saúde, os cuidados que a gente precisa ter e de disseminar aí as informações. Trouxe também uma nova tendência aí para vocês conhecerem, né? Acho que sempre é bom a gente estar por dentro aí das novas tecnologias, as coisas boas também que estão chegando no nosso país, né? E é sempre legal a gente poder levar aí novidades aí para os nossos hospitais, para os nossos serviços, enfim. Tá bom? Muito obrigada aí a todos vocês aí pela atenção, por terem me aguentado aí durante mais de 1h30 falando. Cadê as palmas aí, gente? Poxa vida, hein? Eu nunca recebo palma, mas eu vou dar hoje palmas para ela aqui. Que legal, muito bem. Obrigada, Nélio. Perguntas? Parabéns. Muito obrigada. Perguntas, pessoal? Querem comentar ali alguma coisa? Acho que a nossa aula foi bem técnica, muitos detalhes, né? Ellen, só dá licença, aquela questão da troca de roupa no centro cirúrgico, você já trocou, saiu, isso acontece? As pessoas realmente trocam a roupa? Não. É muito difícil, né? É difícil, as pessoas normalmente não trocam. Não trocam. Porque, assim, todo setor que é fechado, que é privativo, em teoria é aquela roupa para você usar dentro daquela unidade, que é um ambiente que tem os seus riscos biológicos ali. A partir do momento que você sai, você entra em contato com superfícies, com pessoas, você tem um risco de pegar, por exemplo, se eu vou numa UTI, onde eu sei que tem germes multiresistentes lá, a partir do momento que eu encosto ali na cama do paciente, tudo, vou, falo com um colega, toco na mão e volto para o centro cirúrgico, minha mão já passou na roupa, então a minha roupa já está contaminada e eu volto para o centro cirúrgico, para entrar dentro da sala operatória. Então, é um risco, eu sou um veículo de transmissão quando eu estou ali com a mesma roupa. Então, por isso que o correto é, você pega, vestiu, saiu, teria que tirar toda a paramentação, né? E depois, quando voltasse, se paramentar tudo de novo. Mas, infelizmente, não é uma realidade que a gente tem aí em todos os hospitais, não. Tem hospitais, sim, que é muito exigente, tem muita, né? Os funcionários são bem orientados com relação a essa criticidade, né? Mas, com isso... Eu acho que é só uma opinião aqui eu acho que o hospital, vou falar acho que a maioria mesmo, né? Porque a grande maioria não faz isso, mas teria que trabalhar que nem como se fossem indústrias, né? Na indústria, as grandes indústrias, você tem processos claros de como se faz as coisas, treinamentos, não é uma vez treinar a pessoa uma vez e depois uma vez no semestre, né? Treinar com frequência, muita frequência, certificar, tem muita gente certificada, né? Acho que um pouco disso deve ter um movimento, né? Eu acho que o trabalho de quem trabalha com essa área aí, de quem atua nessa área de prevenção de infecção, é uma luta, né? Porque o hospital não para, é o tempo inteiro, e ainda mais agora. Só uma pergunta aqui, Ellen, que eu não quero calar aqui, né? Essa máquina versus a questão do coronavírus aí. Como é que foi esse movimento no mundo dessa tecnologia, né? Eu falei e quis trazer essa aula justamente porque essa tecnologia está aqui no Brasil, né? Não adianta a gente falar de uma coisa que está lá fora e não chegou. Como que foi para vocês esse período aí, os últimos 3, 4 meses no mundo, né? Você é consultora técnica dessa indústria aí, né? Eu poderia ter te apresentado como isso também. Como é que foi? Bom, com relação à pandemia, muitos estabelecimentos, não só de saúde, mas também escritórios, aeronaves, né, empresas, companhias aéreas, todo mundo começou a buscar. Com o risco do contágio, o olhar para a tecnologia no touch começou a crescer. Porque muitos, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui nos hospitais que estão usando, né, aqui no país. O quarto que teve óbito com um paciente com Covid, o auxiliar de limpeza ele fica com muito medo, não se sente confortável para limpar, né, aquele ambiente. Então, o que eles fazem? É uma tecnologia no touch. O paciente saiu, coloca lá o robô sozinho, ele já faz uma redução
uma pré-desinfecção ali para reduzir aquela carga viral que está no ambiente. Depois, o profissional, ainda paramentado, ele vai entrar e vai fazer a limpeza. E aí, você consegue puxar, zelar pela saúde do seu colaborador. Ele pega, vai, entra, limpa, e depois ele liga o robô de novo para poder fazer a desinfecção. Então, a gente está vendo, né, uma aceitabilidade muito grande, a gente vê que realmente é uma tendência que veio para ficar, acho que a pandemia ela fortaleceu muito isso, né? Tem muitos segmentos aí, não só hospitalares, hotéis também aqui no Brasil, procurando muito por essa tecnologia, bancos, escritórios, correios, né, que estão aí buscando, indústria alimentícia, restaurantes, porque é uma tecnologia que você consegue, de fato, evidenciar o padrão, provar ali por relatório. Então, assim, tem todas as evidências que você precisa para uma fiscalização, para uma auditoria, né? Então, é uma tecnologia completa. Então, eu enxergo, assim, uma tendência muito positiva que veio para ajudar mesmo. Alguma? Ô, Ellen. Oi? Oi, Ellen. Alô. Olá. Essa tecnologia, essa nova tecnologia dos robôs, disponível no serviço público, na rede, ou só é na rede particular? No Brasil, já está disponível. Ela é uma tecnologia, né, assim, acessível para qualquer tipo de serviço, público, privado, filantrópico, né? Então, Estou te ouvindo. a gente no momento, a gente está em alguns hospitais assim privados, mas assim a gente já foi procurado, inclusive, sim, tem empresas de facilities que prestam serviço em hospital público que também está adquirindo para poder usar no hospital público, né? Então, em breve também os hospitais públicos também estarão utilizando, né? Via as suas empresas aí de facilities, né? Até que Muito obrigada. Essas tecnologias, em geral, gente, elas são para todos os hospitais, né? De modo geral, né? Não tem, aqui acaba que no final o privado tem mais recurso, acaba investindo mais. O público é tanta prioridade, né? Que às vezes acaba não vendo. Mas uns anos atrás, aí, quando acho que essa tecnologia está há mais de 2 anos já no Brasil, tem negociações dela em vários hospitais públicos, sim, porque no público é que realmente está a maior dificuldade, né? Não é só pelo recurso de pessoas, mas o recurso de produtos e tecnologias, né? Então, quando você pega uma tecnologia dessa que promete uma redução significativa, no touch, e onde realmente está o maior número de casos mais complicados, é um auxílio, né? E o custo dela, depois, tem um e-mail aqui que a gente colocou, depois vocês podem chamar a gente à parte aqui, eu passo o contato da Ellen e a gente fala, mas é acessível, não é uma tecnologia inacessível financeiramente falando, né? Ela traz realmente muito, muito benefício e é muito acessível, né? Lembra que eu É muito abaixo do que um caso de infecção, né, Leo? não, nem compara. Uma infecção cirúrgica custa 200 mil. Essa tecnologia, com esse valor, acho que dá para comprar uns 3 robôs. Nossa, vai longe, né? Mas é muito acessível. A gente também traz coisas aqui para vocês verem que também é acessível. Mas o ponto é que eu acho que, de novo, mais um tema aí que está em voga. A Ellen também deu uma bela enxugada aí, tentamos ver o que era mais viável. Mas se vocês gostaram do tema, depois a gente lá nos grupos, coloquem pra gente. Pô, vamos falar mais sobre esse tema. Pode focar em algumas áreas mais específicas também, né? Mas agradecer aqui, Ellen, seu tempo aí. Acho que já passamos, era 1 hora e pouquinho, já estamos quase 2 horas aí de aula. Mas eu acho que valeu a pena, muito detalhe, né? Muita coisa legal, né? E eu acho que eu passei, né, eu passei seu e-mail ali, tem os nossos contatos, tem nossos grupos lá também, que vocês podem passar lá se tiver alguma pergunta. Alguém mais alguma pergunta, gente, aqui? Só para a gente encerrar pelo horário aqui, que tem outras... Tem muita gente já... Agradecer a Ellen aí pelo trabalho dela. Sei que ela teria muito mais a falar, muito proveitoso. Parabéns, viu, Ellen? Muito obrigada, muito obrigada.
Voltarei sim, Hélio, com novos Hélio é nota temas. 1000. Imagina. Volto assim com o maior prazer. Eu agradeço mais uma vez o convite, a atenção e participação de vocês, né? Se de repente surgir alguma dúvida, vocês têm aí meu e-mail, né? O Nélio